vezes você foi para uma empresa trabalhar tendo um currículo invejável, mas se viu ali diminuída, sem ter suas ideias levadas a sério, muitas vezes nem conseguindo falar as suas ideias para as outras pessoas e ganhando menos que os homens. Quantas vezes você foi perseguida numa empresa ou colocada numa posição de inferioridade, ou foi ali diminuída, humilhada porque você era mulher, ou por ser muito jovem também, ou por ser uma mulher preta, ou por ser uma mulher mais velha. Isso é muito comum na nossa sociedade, no mercado de trabalho. Existe uma construção social que explica tudo isso e eu vou falar um pouco com você sobre isso e te dar no final dois truques, dois segredos que você pode utilizar para poder tentar se livrar dessas situações. Então, vem comigo! Eu sou a Lê Monteiro de Castro, sou pesquisadora de desigualdade de gênero, doutoranda jornalista e consultora de oratória para mulheres. Quero aproveitar e chamar você para se inscrever nesse canal. É muito importante a sua participação. Quando você se inscreve, você ajuda o canal a crescer, a chegar a mais mulheres, a mais pessoas. E por falar em mais mulheres, quero também te convidar para um treinamento que eu vou dar. Vai acontecer inclusive aqui mesmo na plataforma do YouTube. Ele vai ser ao vivo, você vai poder tirar dúvidas, conversar diretamente comigo, você vai ganhar um material especial, você vai ter um grupo de apoio e vai ser inteiramente de graça. Sobre empoderamento feminino e também umas pinceladas de oratória e comunicação, ou seja, liderança feminina, protagonismo nas empresas, como você pode crescer, também se você é empreendedora, a empresa é sua, você também vai crescer e evoluir bastante com esse curso. Esse treinamento é exclusivo para mulheres, tá? Dessa vez eu consegui desenvolver de uma forma que eu vi que realmente a metodologia é totalmente direcionada para o feminino e vai ser realmente o clube das Luluzinhas. Então vem participar que vai ser ótimo, o link vai ficar na descrição desse vídeo. E é de graça de verdade, não é clickbait, não é truque, não é nada. Recentemente eu recebi um relato de uma pessoa, de uma mulher, comentando um tipo de assédio moral no trabalho. E eu lembrei que eu já vivi também esse assédio moral, até o outro assédio também, uma tentativa também já vivenciei e consegui desvencilhar de... Algumas vezes eu consegui desvencilhar dessas situações, outras eu nem tentei. Eu simplesmente acreditei que eu não era capaz, que eu não era boa o suficiente e que nenhuma porta no mundo ia se abrir pra mim. E que realmente eu estava totalmente fracassada, eu não sabia o que fazer. Eu entrei assim no fundo do poço. Qual foi a diferença entre aquele momento fundo do poço que eu acreditei no assédio, na perseguição, nos tipos de comentários que eu escutei e quais foram os momentos que eu olhei para aquilo e falei, não, aqui você não vai me tratar assim não. O que tinha diferente naquelas duas Alês que trouxe a diferença de reação em relação a esse tipo de comportamento de assédio? Dois alertas aí. Um alerta, uma coisa importante da gente refletir. Tem uma frase da Nina Simone que eu acho que é muito, muito relevante, que eu falei até no vídeo de Big Brother, que é, a gente tem que aprender a levantar-se da mesa quando o amor não estiver mais sendo servido. Pesadão, né? Não vale só para relacionamento, não vale só para família, para amigos, para nada. Vale para tudo que envolve respeito, gente, ser humano, convivência, relação. Se o amor não estiver sendo servido naquele lugar, as pessoas... O amor, eu não estou falando só de amor, nossa, eu gosto muito daquela pessoa, não. O amor que eu estou falando assim, no trabalho, uma admiração, uma pessoa te respeita como profissional. Ela pode não adorar você e virar a melhor amiga, mas assim, se nem o respeito e a consideração profissional estiver sendo servido ali, nesse ambiente de trabalho, talvez seja a hora de você levantar da mesa. Claro, poxa, Lê, eu preciso desse emprego, eu não tenho outra fonte de renda, eu não tenho como, eu não quero depender do meu marido, ou dos meus pais, ou de outra pessoa, ou da minha esposa, ou de ninguém. Eu preciso realmente do meu emprego, eu não posso abandonar. Beleza, eu te entendo pra caramba. Sabe o que você faz? Começa a procurar o próximo. Ou tenta se qualificar de uma forma diferente para você tentar encontrar outras soluções para a sua vida. Começa a buscar saídas.
para que aquele lugar não seja mais o seu. É necessário. Pode parecer muito difícil. Claro que o mercado está concorrido, complicado, muito difícil. A gente veio de uma pandemia de desemprego, mas é muito necessário. Muito necessário. Outra frase também importante. Não adianta você se encolher para caber espaços que são pequenos demais para você. Isso é muito ruim. Isso te faz muito mal. Às vezes você quer ser melhor, você quer trazer ideias novas e o lugar não te permite. Isso é ruim também. Aí é avaliar. Eu tenho que me adequar ou esse lugar é inadequado para mim e eu tenho a opção de tentar outras coisas? É avaliar. Porque é claro também, você nunca vai conseguir... O trabalho não é perfeito, você nunca vai conseguir o encaixe perfeito dentro da sua expectativa, nem se a empresa for sua. Sempre tem coisa que você tem que abdicar, que você tem que repensar. Isso é normal, até numa relação. Então é pensar até que ponto você está disposta a ceder ou não. Até que ponto ceder está no seu limite ou não. E aí vamos para os nossos valores fundamentais aí, importantes. Se você está numa situação dessa, no mercado de trabalho, o que você pode fazer e por que isso acontece mais com mulheres do que com homens? Primeiro, que existe uma construção social. Quem fala muito disso é Simone de Beauvoir. Mas existem outras teóricas que também falam, tá? Uma teórica que fala muito sobre isso é uma feminista decolonial chamada Françoise Verger. Ela fala sobre pessoas que limpam o mundo e mostram que geralmente as pessoas que trabalham nessa parte são mulheres imigrantes e pessoas de cor, que ela quer dizer pessoas racializadas. E que esse trabalho é muito visto como um trabalho subalterno, como um trabalho pior, que é feito em subcondições e é um trabalho muito importante e relevante para a organização da sociedade. Então, é um pequeno adendo para a gente pensar um pouco sobre isso também, de quais trabalhos realmente são valorizados e se são os trabalhos ditos femininos. Mas essa ideia de feminino e masculino é construído socialmente. Essa ideia de feminino e masculino, trabalho de mulher, trabalho de homem, é uma ideia construída socialmente, ok? E tem uma grande vantagem nisso. Se ela é construída, ela também pode ser desconstruída. Quando a gente traz a Simone de Beauvoir, ela é mais daquela chamada segunda onda do feminismo, por ali, ela quebra a ideia que necessariamente a mulher tem que ser alguém vinculado à família, que vai casar, ter filhos, essa dona de casa tradicional. E a ideia de que a mulher é biologicamente diferente do homem em relação à cabeça, tinha-se essa ideia há algumas décadas atrás, de que a mulher era menos inteligente que o homem. E aí dali começaram a justificar essa ausência da mulher em cargos de poder, em cargos do mercado de trabalho e tirá-la desse ambiente público. O que é o ambiente público? São as atividades produtivas, vistas como produtivas pela sociedade. É o que eu digo da porta de casa para fora. O ambiente público é a política, a economia, é estar nas empresas, é liderar esses espaços, é estar ali com trabalhos como relacionado ao executivo, ao judiciário, em cargos de poder, no ambiente público, no mundo público. E a mulher foi direcionada por essa sociedade patriarcal, ou seja, pautada no patriarca, no pai, no homem, criada e modelada por quem? Para o homem, para o ambiente privado, o ambiente de dentro de casa, o ambiente do cuidado, o ambiente em que a mulher vai criar os filhos, ela vai trabalhar no cuidado e também nos afazeres domésticos. E não só a mulher entra no mercado de trabalho durante a Primeira Grande Guerra, fala-se muito sobre isso, mas vale se destacar também que as mulheres pretas e as mulheres de origem indígena, etc., têm uma dinâmica totalmente diferente. E muitas vezes mulheres pretas, por exemplo, lutam por sobreviver. Então elas trabalham desde muito tempo antes de ter esse ingresso da mulher no mercado de trabalho. Elas trabalham desde a escravidão, inclusive. Mesmo que seja um trabalho não remunerado, ela é obrigada, é um trabalho compulsório. Então também a gente tem que lembrar disso. E dando passos à frente, quando a gente vê esse direcionamento, aí que a gente olha para as empresas e pensa,
poxa, por que nos cargos de maior poder geralmente é aquela história, homem branco, hétero, cis, nananã, que as pessoas falam, ai, que mimimi. Porque esse homem é sim privilegiado. Por muito tempo esse homem é o estereótipo de quem comanda e comandou a sociedade e ainda comanda. Essa desconstrução vem acontecendo. A gente vê algumas mulheres pretas na política, uma porcentagem muito menor. A gente viu aí entrar uma ministra de origem indígena. Isso vem acontecendo. A gente viu paridade de gênero nos ministérios. Eu não tô falando de um governo especial, não. Ao longo dos anos isso vem crescendo, mas ainda aos trancos e barrancos. E nas empresas também. Vem aquela ideia, aquela pergunta. Tá, a gente tá no mercado de trabalho. Uma ou outra consegue chegar nesses cargos. Mas por que as mulheres ainda são interrompidas mesmo tendo mais estudo, ganham menos mesmo tendo mais estudo? Dados do IBGE, inclusive. Você pode olhar lá se você fala que eu tô inventando. Ai, que isso, na empresa que eu trabalho tem mulheres em cargos de poder. 2. Tem 200 pessoas, mas tem 2. Existe realmente isso. As mulheres ganham cerca de 20% a menos que os homens, estando nos mesmos postos de trabalho. São dados do IBGE, tá? Se você não acredita em mim, você acredite no IBGE. E se você não acredita nem no IBGE, só dá o like e vai embora. Pensando nisso, analisando todo esse raciocínio, você pode ver que as mulheres ainda ganham menos, são interrompidas enquanto falam. Então, ainda existe uma resistência a esse movimento de empoderamento feminino, de desconstrução das ideias anteriores e mudança na sociedade, de trazer mulheres para esses espaços de tomada de decisão. É importante que elas estejam ali. E existe esse movimento contrário a isso, esse movimento que não aceita e acha que é tudo questão de meritocracia e etc. Realmente, ainda existe essa resistência e outras dificuldades que as mulheres encontram quando estão nesse espaço. Dificuldade de conciliar com a maternidade, com os cuidados dentro de casa. Muitas vezes não existe uma divisão sexual do trabalho saudável entre o casal, entre quem tá com ela, entre a família dela, e ela fica extremamente sobrecarregada. E aí, vamos chegar aí, Ale, por favor, fale de soluções, que é só problema, é construção social terrível. Vamos falar de soluções, pelo amor de Deus. Eu quero trazer 2 conselhos pra você. A primeira é você cada vez se empoderar mais, literalmente, é você tomar o poder, você ver o seu valor. Por que aquela lei anterior que já sofreu algum tipo de abuso no trabalho, algum assédio moral no trabalho, há muitos anos atrás, achou que era incapaz e acreditou naquela ideia de que empresa do mundo nenhuma iria contratá-la se ela fosse demitida daquele emprego horrível? Porque eu não tinha conhecimento suficiente, eu não estudei sobre isso. E acredite, muitas vezes mulheres em cargos de chefia e liderança reproduzem esse modelo sexista e autoritário de gestão também. Então pode acontecer. Nossa, mas não é uma questão de gênero, uma mulher tá me oprimindo. Mais ou menos. Se ela viu chefes, homens, anteriormente, tendo sempre esse comportamento, e ela já teve uma dificuldade de ser ouvida ou de ser valorizada naquele espaço, ela começa a acreditar que só sendo altamente rígida e grosseira e autoritária que ela vai conseguir ser respeitada. Para uma mulher estar aqui, ela tem que ser grosseira. E ela começa a ser assim. E é péssimo. É ladeira abaixo, abaixo mesmo. Então, pode ser que tenha acontecido isso com você. Além de você estudar, aprender, te recomendo muito entrar no meu curso, é de graça. Você pode entrar e participar, vai ser muito legal. E vai ser um espaço de acolhimento. Você deve tentar limitar certos tipos de comentários ou de comportamentos. É mega difícil, cada situação é uma, dá medo, mas é sempre com educação, com jeito para que a sua reação não tome maior proporção e seja vista como histérica, louca, maluca. Você tem que ser altamente delicada e educada, mesmo com quem não é com você, infelizmente, para também você manter o seu trabalho e conseguir dar continuidade, porque muitas vezes essa nossa reação é mal vista, infelizmente. A segunda técnica que eu tenho para te ensinar é você realmente cortar o mal pela raiz, aquilo que te faz mal. Por exemplo, estão te interrompendo na hora de falar. Você virar e falar, olha,
É importante que vocês participem da reunião, mas agora é meu momento de fala e assim que eu finalizar eu vou abrir para perguntas. Então, por favor, você pode perguntar no final. Obrigada. Ponto. Olha, educada, firme. Ok? E eficaz, porque a outra pessoa vai ficar, pô, não vou interromper, né? Pelo amor de Deus. O que tá rolando? A segunda situação que pode acontecer, a pessoa vai lá e faz um comentáriozinho, você tá trabalhando, aí chega um cara e faz um comentáriozinho a respeito da sua vida pessoal, ou do seu corpo, ou da sua beleza, que não é legal naquele espaço. Aí você fala, eu estou no meu momento de trabalho, aqui eu quero manter as minhas conversas só no âmbito profissional. Como eu não tenho intimidade com você, eu prefiro que você não fale esse tipo de comentário. Ponto. Impor é não aceitar tudo passivamente. Isso é muito ruim, porque por dentro você tá morrendo. Você tá se sentindo desconfortável. Eu sei que é difícil, que é um processo. E é uma mudança de hábito também. É uma coragem que você toma e que você vai sempre tentando fazer. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Já deixe seu like, já comente se aconteceu uma situação parecida. Manda esse vídeo para aquela sua amiga que está sofrendo no trabalho dela, que ela é humilhada, aquela colega de trabalho, que você vê que as pessoas estão abusando da boa vontade dela, estão dando, assim, estão atrapalhando até o rendimento dela e ela não consegue fazer nada com aquilo. É muito importante que ela fale, que ela converse. Se você também tiver um RH ou uma ouvidoria, algo assim, que se manifeste, que te ajude de forma positiva, que você confie muito, talvez valha a pena uma conversa. Espero que vocês tenham gostado, já deixe seu like, já se inscreva, que vão ter mais vídeos por aí.